Pequenina cidade surge um dia, entretanto a grandeza já se encerra em seu porte real de fidalguia. Olá, o Podcrate hoje recebe Flávio Machado, escritor, historiador, e nesse bate-papo hoje contaremos e conversaremos sobre várias histórias que cercam Crateús. Conversando um pouco com ele sobre as suas obras, em um dos livros dele que foi lançado aqui em 2015, ele traz um pouco da história da bandeira de Crateús. Que história é essa? Quem pintou? Quem fez? A bandeira de Crateús, ela foi de iniciativa do Lions Club de Crateús, tanto a bandeira como o hino. Foram aprovados tanto a bandeira, as leis 432 e a 452 e 453 foram aprovadas no dia 9 de abril de 68 pela Câmara Municipal, uma iniciativa do Lions Club de Crateús. Ele projetou isso aí, a bandeira foi desenhada pela dona Rosa Moraes, a professora Rosa Moraes, e foi pintada pela Alice Cavalcante, que era aluna da dona Rosa Moraes. E nessa data aí, a bandeira foi criada e foi oficializada, tanto a bandeira como o hino, por iniciativa do Lions Club de Crateús. Eles confiaram ao vereador Raimundo Nonato Moreira Bonfim para apresentar o projeto na Câmara, e a Câmara aprovou nesse dia a bandeira. O hino de Crateús, ele é de autoria do doutor Antônio Carlos Barreto, era um advogado de Fortaleza que militou muitos anos aqui em Crateús. E também a música é do seu Expedito Paiva e do seu Carlos César de Oliveira, que era o gerente da Pernambucana aqui na época, uma pessoa que eles dois, tanto o Expedito como o seu Carlos César, se irmanaram com o povo de Crateús e também ajudaram a soerguer as coisas daqui, se interessaram muito pelas obras, pela vida de Crateús. Seu Flávio Paiva também, né? O Expedito Paiva, é homenageado aqui em Crateús hoje, tem a banda uma banda de música em homenagem a ele. Ele era músico, veio de cima da serra onde ele morava para trabalhar no 4º Batalhão de Engenharia e Construção, e ele aqui constituiu família, tem família aqui, o Paiva ali da Unicred, por exemplo, é filho dele, e outra, é uma família bem dotada aqui em Crateús, e pessoal, gente boa demais, né? A nossa ideia hoje é fazer uma espécie de uma viagem no tempo, né? Como é que surgiu a cidade de Crateús? Bem, a cidade de Crateús, primeiramente, ela era Vila Príncipe Imperial, né? Que foi emancipada em 1832. No dia 6 de julho de 1832 foi criada a cidade de Crateús, mas ela só foi instalada no dia 11 de novembro de 1833. Pertencíamos ao Piauí naquele tempo, e esse território aqui era jurisdicionado pelo município de Marvão, que é hoje a cidade de Castelo do Piauí. Então, nós fomos nessa época, foi emancipada a Vila Príncipe Imperial. Isso bem depois, porque antes, em 1770, por exemplo, a dona Luísa Coelho da Rocha Passos já era proprietária de terras aqui, e ela, inclusive, fez uma casa lá ali na Rua Padre Maceira, no Barrocão, por ali. Ela construiu a casa da fazenda, e dizem os livros, a história conta que usaram clara de ovos para melhorar a liga do barro, para que ficasse um conteúdo melhor na construção da vila, da casa, quero dizer. Então, aquela casa tem uma história. Foi a primeira casa em alvenaria construída aqui no município de Crateús. Hoje, a parte interna dela foi demolida, mas preservaram a frente da casa, ainda está preservada, e ela tem uma história muito longa. Muitas pessoas, muitas famílias moraram lá,
e está preservada apenas a fachada da frente da casa. Assim, na região, nós temos a figura de algumas mulheres muito fortes, né, que vieram, que trouxeram. Independência tem Caetana, nessa parte que conta um pouco da história. Em Crateús é sempre lembrado muito o nome de Dona Luísa. Dona Luísa. Qual a importância dela para a construção da cidade? Porque ela adquiriu estas terras aqui, né? Ela instalou aqui a fazenda Piranhas, trouxe de Salvador, na Bahia, João Ribeiro Lima, que hoje nomina uma das ruas do bairro, de um dos bairros de Crateús, o Fátima 1, e ela ordenou ao seu encarregado de administrar a fazenda e também de construir a primeira capela em alvenaria, que é localizada no mesmo local onde está hoje a Catedral Senhor do Bonfim. Foi ela quem também, depois da capela construída, mandou trazer da Bahia, em Costa de Escravos, a imagem do Senhor do Bonfim, essa mesma imagem que está no altar-mor da nossa catedral. E ela era devota do Senhor do Bonfim, e aqui ficou também como padroeiro o Senhor do Bonfim, o padroeiro da paróquia de Crateús. Foi uma viagem muito longa, que durou muitos dias, está entendendo? Por causa da distância, do cansaço também. Então, quando a imagem chegou aqui, para atravessar o rio Poti, não tinha água ainda, mas passou ali pela passagem que tem hoje o nome de Senhor do Bonfim, porque foi por ali que chegou no centro da cidade a imagem, atravessando a margem do rio, que está naquele tempo, pelo que falam, ainda não tinha água naquele tempo. É aquela mesma passagem de quem segue pela Rua dos Tabajaras e chega ao bairro dos Venâncios. É ali a passagem do Senhor do Bonfim. O movimento Coluna Prestes em Crateús, como é que ele se deu, né? O embate, né, aqui em Crateús? Bem, no dia 14 de janeiro de 1926, o trem fez parada ali na estação, e toda pessoa estranha que chegava aqui, ela era percebida, porque a cidade era muito pequena. Então, nesse dia, chegou aqui um aleijado, começou a perambular pelas ruas da cidade, uma pessoa maltrapilha, capengando, pedindo esmolas, e quando foi por volta de 12h30 daquele dia, ele chegou na casa da dona Isabel Leitão, que era a avó da minha esposa, e ele pediu esmolas. A cidade toda estava em polvorosa por causa do boato de que os revoltosos iam invadir Crateús. E aquela presença daquele mendigo chamou a atenção do povo. Quando ele chegou na casa da dona Isabel, pediu esmola, ela atendeu, mandou sentar e deu água a ele, deu café também, e começou a conversar, e ela percebeu que ele era uma pessoa de bons modos no pegar da xícara, do copo, e até no sotaque, no falar também. E ela desconfiou dele, e entre as conversas ela perguntou a ele: o que você ouve falar por aí sobre os revoltosos que vêm para Crateús? Isso é verdade? Ele disse: não, eu não sei de nada não, sobre os revoltosos eu não sei de nada não, eu só sei das minhas esmolas. E saiu. Mas ela era uma pessoa muito perspicaz. Então ela foi lá no delegado de polícia, que era o capitão Peregrino Montenegro, e disse a ele: olha, eu acho que você deve investigar aquele aleijado que anda aí na rua, porque não me cheirou muito bem a presença dele não. Eu acho que ele precisa ser investigado. Quem sabe quem é essa pessoa? E aí o Peregrino Montenegro, que já estava de prontidão aqui, já tinha muitos soldados de outras cidades para cá, ele tinha trazido soldados de outros locais, porque Crateús tinha um contingente pequeno. Ele trouxe, precavendo, ele trouxe alguns soldados para defender a cidade em caso de necessidade, né? E ele conseguiu prender o mendigo
e disse a ele, olha, se eu mandei investigar você, porque a sua presença aqui está está fazendo com que as pessoas se desconfiem das suas andanças por aqui. Se você me falar a verdade, for uma história convincente, eu libero você. Mas se a gente observar que você está mentindo, aí então você vai ficar preso. E ele disse, não, tá certo, mas eu sou realmente o capitão Heráclito. Eu faço parte do grupo dos revoltosos que estão vindo para Crateús. E já estamos para cá do Sucesso, era Pinheiro naquele tempo, e eu estou aqui para conhecer a cidade, ver os caminhos por aqui, as ruas, para que nós vamos atacar a cidade de Crateús. Então, com essas palavras, ele convenceu o delegado, e o delegado fez valer a palavra dele. Como eu lhe disse que vou liberar você se você contasse a verdade, você está liberado, mas vá dizer lá ao coronel João Alberto, que é o seu comandante, que nós estamos aqui de prontidão para... E quando é que vocês vêm? Ele disse, nós estamos vindo de Sucesso, possivelmente daqui para amanhã a gente ataca a cidade. E realmente ele foi embora e disse lá o João Alberto, se encontrou bem ali nos Pastos Bons com o bando que vinha, cerca de 80 a 100 homens, e que deu o recado do delegado ao comandante João Alberto que a cidade estava preparada para o combate. E eles vieram em dois grupos, um veio pelo Jatobá, pelo Tourão ali, o Alegre, e outro grupo se direcionou pela beira da linha, entrando na cidade pelas Pedrinhas, que é hoje aquela passagem, chama Passagem da Dona Delite. Quando eles chegaram lá no Tourão, eles chegaram na casa do seu Cícero Zacarias, que era um homem recém-casado, e queriam que o Cícero Zacarias viesse com eles para orientar como é que chegava por aqui. E o seu Leônidas Bezerra, que é irmão do Cícero Zacarias, estava lá dormindo na casa do irmão, e disse, não, ele tem a família dele, ele tem a esposa, eu sou solteiro, quem vai sou eu. Corajoso, né? E arranjou um animal lá e veio na frente para indicar como é que se chegava na cidade. Quando chegou lá, nas imediações de ali onde é o parque de exposição, ele disse, bem, a cidade é por aqui, você pode entrar aí. E eles vinham com rifles, eles soltaram uma saraivada dispararam os rifles com uma saraivada e foi respondido pela polícia que estava também de prontidão aqui no centro da cidade. E o outro grupo também respondeu lá, já quase entrando na Passagem das Pedrinhas. Então a cidade estava sitiada por eles, uma parte aqui, outra acolá e a polícia no meio. E o confronto? O confronto, onde houve os maiores confrontos foi na Praça da Estação e o outro na Praça da Igreja. Na Praça da Estação, a polícia mandou colocar muitos fardos de algodão para que os soldados ficassem atrás e protegessem. Por que na Praça da Estação? Os soldados sabiam que quando os revoltosos chegavam numa cidade, uma das providências dele era destruir o único meio de comunicação que existia por aqui, que era o aparelho Morse da Estrada de Ferro. Através do aparelho Morse, eles se comunicavam com todas as outras cidades por onde a ferrovia passasse. Então, quando eles vieram, combateram na Praça da Estação, um combate violento. O padre Geraldino, nesse livro dele, ele diz que o Zé Mourão, que era aquele preso que a gente citou atrás, ia com um pote d'água porque eles tocaram fogo nos vagões do trem. E quando ele ia com esse pote d'água, os revoltosos atiraram e quebraram o pote. E o outro confronto foi lá na Praça da Igreja. Lá na igreja, os soldados se posicionaram na torre da igreja e eles atiravam de lá, os revoltosos embaixo, e eles atirando de lá, e foi de lá que eles abateram o cabo Antonino Cabeleira. O cabo Antonino Cabeleira faleceu na calçada do prefeito Tomás Catunda, ali na rua Dr. José Coriolano, à esquerda da igreja. E o confronto foi violento, ouvia-se as vozes deles, dos comandantes dos revoltosos, mandando que eles tivessem coragem, que avançassem,
De forma que na manhã do dia seguinte, por volta de 5h30, o delegado Peregrino Montenegro andava com uns soldados, se encontrou com um grupo dos revoltosos que era comandado pelo Tenente Tarquínio. O Tenente Tarquínio era um dos revoltosos, filho de uma cidade do Rio Grande do Sul. E eles trocaram insultos. O Tenente Tarquínio chegou a desafiar o delegado, pô, vamos brigar no punhal nós dois. E o delegado aceitou o desafio. Mas quando o Tenente Tarquínio desceu do animal dele, que ia em direção ao delegado Montenegro, a polícia atirou nele e matou, lá na Rua da Pimenta. E com o João Alberto sabendo disso aí, resolveu recolher os homens dele, dar voz de comando para que todos se recolhessem, pegar os dois revoltosos mortos e foram enterrar lá onde está hoje o cemitério dos revoltosos. Foram eles os dois que foram inaugurar aquele cemitério. Cavaram uma cova rasa e enterraram os dois na mesma sepultura. E de lá, os revoltosos foram embora, tomando o rumo sul da cidade. A dona Mariinha era esposa do doutor Apolônio. O doutor Apolônio era irmão do João Alberto. O doutor Apolônio ele foi juiz aqui em Crateús e estava lá no Ipu e ele foi morto e morreu lá no Ipu. Ele sofreu uns problemas lá e faleceu por lá. É sepultado lá no Ipu. E a dona Mariinha veio embora para cá e morava lá na fazenda Bom Tempo. Depois de sepultados os dois corpos, os revoltosos tomaram rumo sul da cidade e o João Alberto demorou ainda um pedaço lá na casa da cunhada dele, almoçou por lá, os outros revoltosos ganharam o terreno, foram embora, e depois disso ele também continuou a viagem dele, passando por Novo Oriente, e entrando naquela região até Arneiroz. Nesse livro, um livro escrito por você, Raízes de Crateús, né, Verdades, Histórias, tem uma bem interessante que queríamos que você contasse um pouco para a gente, que é o crime contra o padre Inácio. Inácio Ribeiro Melo foi um filho de Crateús, nasceu no Irapuá, hoje distrito de Crateús. E ele, depois de adulto, ele foi estudar no seminário, se formou, se ordenou, e ele foi designado para servir aqui em Crateús, seu coadjuntor, para ajudar o padre Francisco Ferreira Santiago, que era vigário daqui. Mas o padre Santiago era um dos mandantes, um dos chavões da política aqui, e estava com todo o poder que podia existir. Mas estava sendo mal visto, porque algumas apreensões, o povo, algumas coisas que ele fazia, o povo não gostava. E quando o padre Inácio chegou, o Partido Liberal, que era o que ele era filiado, resolveu se candidatar a prefeito naquele tempo, contra o padre Francisco Ferreira Santiago. E o resultado... Uma briga política dentro da igreja. Uma briga política dentro da igreja. E então o padre Ferreira Santiago, muito zangado, o grupo dele era muito forte, muito perverso também. Você vai ver por que eles eram perversos lá na frente. E eles induziram que tinha havido um crime lá em Independência. Na verdade, os irmãos do padre Inácio mataram o delegado de Independência e eles atribuíram que o padre Inácio era um autor intelectual daquele crime, para retirá-lo da disputa política. Mas como as coisas da justiça andam lentamente, houve a eleição e ele ganhou. Isto no comecinho de agosto, o padre Inácio ganhou a eleição com uma vantagem grande e os adversários dele se enfureceram com isto. Com essa denúncia de que ele tinha sido o autor intelectual, tinha sido nomeado um juiz para cá, doutor Isidro, que era da Paraíba. Aí então o padre Inácio, com isso aí, ele foi conversar com o juiz, né? Saiu daqui sorrateiramente, ele com o irmão dele, o Sebastião,
com um vaqueiro chamado Passarinho e uma criança de 12 anos. Eles foram para Paraíba para conversar com o juiz que ele não tinha nada a ver com aquilo ali não, que ele não foi autor de intelectual de nada não. Os irmãos dele brigaram lá, mataram o delegado, que ele fosse punido. Mas ele, Padre Inácio, não tinha nada a ver com isso. Ele saiu às escondidas. Quando, uns 2 ou 3 dias depois, os adversários dele perceberam a ausência dele, e existia naquele tempo aquele pessoal que observava os rastros, né? Então eles... O que seria isso? Observar os rastros? É os rastros das pessoas que chamavam... Tem um nomezinho aí, que ele por onde ele passava, eles sabiam que o padre passou por acolá, pelos animais dele, né? Então eles... Estrada de terra, de né? terra naquele tempo. Então eles perseguiram. 25 homens saíram daqui a cavalo, em disparada, andando rapidamente. O padre não sabia de nada, ia devagar. De maneira que, quando chegou numa localidade chamada Pedregulho, perto de Souza, na Paraíba, o padre tinha assado carne, comeu com farinha, e estavam descansando debaixo de um pé de oiticica. Quando o grupo chegou, 25 homens armados e com a intenção de matar mesmo o padre. O resultado de tudo isso é que eles pegaram o padre, torturaram, cortaram a tonsura dele, fizeram com que ele engolisse a tonsura, aquela rodela de couro sangrenta, emascularam o padre e acabaram matando. Mataram o padre, mataram o irmão dele, o Sebastião, e mataram também o vaqueiro. E a criança apavorada subiu no pé de oiticica, ficou lá, ainda foi atingida, mas não morreu não. De maneira que este crime repercutiu intensamente, e uma parte desse bando foi preso na cadeia pública de Crateús, que a cadeia naquele tempo funcionava ali onde é aquela da prefeitura, onde é a coluna, pertinho da coluna da hora. Tem alguma notícia sobre essa criança que o senhor falou que ficou lá em cima? Bem, ele voltou para cá, e ele quem contava essas histórias também, né? Como foi que o padre foi torturado. A criança ficou lá em cima do pé de oiticica, apavorado, mas contava essas conversas, essas histórias todinhas. Essas histórias aí estão no livro Meus Avós, tem outros livros também de Crateús que contam. E esse pessoal, uma parte foi encarcerado e outra parte do povo deles se livraram, não foram, nem sofreram pena. E observando a história de Crateús, né, outros padres depois vieram a ser prefeito também da cidade. Sim, né? o padre Juvencio foi prefeito aqui, José Juvencio de Andrade, em 1928, antes do Getúlio Vargas ser o presidente, ele foi eleito, inclusive foi deposto na Revolução de 30. Pois é, aí dando sequência na nossa viagem do tempo, para nós fecharmos a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre Crateús, é conhecida como a cidade que prendeu a santa. Que história é essa? Nossa Senhora de Fátima, ela saiu de Portugal para visitar diversas paróquias do Brasil. E aqui na Diocese de Sobral, as visitas dela foram comandadas pelo padre José Palhano de Saboia. José Palhano de Saboia, ele nasceu ali na Ibiapaba, era de Crateús, mas foi embora para Sobral bem pequeno ainda, e lá ele foi adotado pelo bispo da Diocese, Dom José Tupinambá da Frota, e ele tinha uma influência muito grande nas decisões da Diocese de Sobral. Dom José escutava muito o padre Palhano. E ele era quem coordenava as visitas da santa aqui nas paróquias da Diocese de Sobral. Saiu de Sobral a santa, num avião pequeno, para Ipueiras, e às 12 horas daquele dia, ela devia se deslocar de lá para vir para Crateús. No entanto, olha, a cidade naquele tempo só existia aqui a religião católica. Ninguém ouvia falar em religião de os crentes, como eram chamados, os evangélicos. Então, a cidade foi tomada por pessoas do interior, das fazendas,
todo mundo era muito devoto, muito católico, muito temeroso a Deus. E que até de outras cidades. De outras cidades vieram também, Independência, Novo Oriente. Veio gente de toda parte. Novo Oriente naquele tempo ainda não era. Em 53 ainda não era, porque Novo Oriente só foi cidade em 57. Mas veio gente de lá também, de cidades vizinhas, e a cidade estava lotada. Crateús nunca tinha visto tanta gente como naquele dia, no dia 10 de novembro de 1953. Eu era menino, presenciei aquela multidão de pessoas por aqui. O avião, ele atrasou a saída de Ipueiras e só chegou aqui por volta de 15 horas. O campo de aviação era ali nas imediações do Parque Planalto, naquela região ali. Só tinha uma biruta e um terreno bem plano, tinha até uns pés de cajueiros ao lado. Eu me lembro disso aí, que chamava Campo de Aviação Menezes Pimentel. E lá o Padre Bonfim, com a comitiva dele, um jipe bem ornamentado, um jipe aberto. E quando o avião chegou, pegaram a santa, a imagem, colocaram nesse jipe aberto e numa caminhada muito lenta, ela veio para o centro da cidade para inaugurar o arco que já tinha sido preparado, já estava pronto para ser inaugurado naquele dia. Chegaram aí já quase 4 horas da tarde. O prefeito João Afonso de Almeida Vale fez um discurso recepcionando a comitiva da santa, que era Dom Raimundo de Castro e Silva e o padre de Montier, que eram os encarregados de trazer a santa aqui no Ceará, e também o aviador. O padre Palhano veio de Ipueiras para cá, ele veio por terra. Acontece que depois dos discursos lá no Arco de Nossa Senhora de Fátima, aí a santa se dirigiu para a igreja matriz da cidade. E quando chegou lá na igreja, o padre Palhano determinou: olha, já está quase na hora da santa ir embora. Daqui nós temos que ir para Tauá e a gente vai ter que sair logo, porque para chegar lá logo também. Conta que lá tinha um problema elétrico, né? Não podia. É o seguinte, é porque o povo se revoltou com essa história de a santa já estava na hora de ir, o povo não viu a santa, só viu de longe, e você sabe que o povo gosta de passar a mão, né? De beijar, tudo. Aí o povo se revoltou com isso: não vai sair não. E as autoridades também não aceitaram. Não aceitaram de jeito nenhum que a santa saísse. Ficaram conversando com o padre Palhano, tentando convencer o padre que a santa, ninguém viu a santa ainda, de forma que o padre ameaçou logo: olha, se a santa não sair daqui, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou mandar fechar a igreja de Crateús. E enquanto eles conversavam, o aviador chegou e disse: olha, vai ter que ficar mesmo a santa aqui, porque em Tauá não tem energia elétrica lá no campo de aviação, e nós não vamos pousar no escuro, é um risco muito grande para a gente. E por conta disso aí, a santa foi obrigada a permanecer. Mas o padre Palhano entendeu que Crateús estava prendendo a santa, e ele divulgou logo em muitas emissoras de rádio, até na BBC de Londres, segundo o livro História da Paróquia de Crateús, fala sobre isso aí, aquele livro que você está com ele ali. Na BBC de Londres, ele fala isso aí, o padre Bonfim. De forma que Crateús, durante muito tempo, ela ficou conhecida como a terra que prendeu a santa. E, na verdade, alguns dias a santa ficou aqui, permaneceu a noite inteira, foi embora no dia 11 de novembro, e ficou, depois de alguns dias, chegou realmente uma ordem episcopal mandando fechar a igreja. E que o padre pegasse as hóstias consagradas e levasse para a paróquia mais próxima. E o padre Bonfim, muito constrangido com isso, realmente pegou as hóstias consagradas e, em companhia da irmã dele, a dona Alaide, e do senhor Zé Ramos, que era um cidadão aqui de Crateús, eles pegaram todas as hóstias e levaram para Nova Rússia e ficaram por lá. O Santíssimo ficou em Nova Rússia durante muitos dias, até quando houve um pedido e o bispo entendeu que a igreja não podia ficar fechada e mandou reabrir a igreja matriz de Crateús. Eita, que foi mais do que uma aula de história, foi uma viagem pelo tempo, né? Viajamos aqui, nesse momento nós só temos a agradecer, seu Flávio,
por tantos conhecimentos, né? Que as pessoas que estão nos assistindo agora possam viajar e conhecer um pouco mais da história de Crateús. Parabéns, Crateús. A imagem de um poema, continuas na vida a ser princesa. Crateús, terra querida, que de tanta beleza se reveste, eis a razão de ser de nossa vida, majestosa princesa.